Já podemos sentir o fogo do Espírito Santo nesse lugar. Glória a Deus. Há um mover diferente nesse lugar. Há um sobrenatural a mais nesse lugar, queridos. Você ainda continua no encontro com o Senhor. Portanto, continue a buscar a face do Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e peça para que o Senhor derrame sobre este céu, sobre este lugar, fogo, fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. E que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Começa a clamar a Ele. Ainda espírito de adoração, clame a Ele. Baixa os teus céus, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos todas essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Queima, Senhor, o teu povo, Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Mostra para esse povo que há Deus em Israel, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Peça mais dele. Ele tem mais para você nessa tarde. Você está ainda em encontro com Deus. Ainda falta muito para você chegar aos 100%. Essa próxima ministração é a ministração mais importante que você tem para receber, porque é o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui e quer tocar em você de forma diferente. Glória a Deus. Mais dele. Peça mais do Senhor nessa tarde, queridos. Aconteceu em Pentecostes e pode acontecer novamente hoje, que você não poderá ficar de pé diante da glória do Senhor. Quando o rei Salomão inaugurou o templo de adoração ao Senhor, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam se conter na presença do Senhor. Seja o sacerdote nessa tarde que não irá se conter na presença do Senhor. Busque mais o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Acolhe todas as orações, Senhor. Acolhe, Senhor, todo quebrantamento, Deus. Que haja choro na tua presença. Que haja, Senhor, entrega na tua presença, Deus. Que haja, Senhor, um manifesto, Deus, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Que o teu povo não fique parado, Senhor, vendo o teu Espírito Santo passar neste lugar, sem que tu toque neles. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama mais fogo, derrama mais glória, derrama mais glória, derrama mais glória, derrama mais glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá se recompondo agora. Vá aplaudindo o Senhor. Vá aplaudindo o Senhor. Senhor, teu tempo. Teu sacrifício, o teu altar. Queima, Deus, queima nesse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, te apresento, Senhor, a vida do irmão Juan, Senhor. E nessa tarde, Senhor, ministrará, Senhor, as palavras do teu altar, Senhor. Ministrará, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, Senhor, o teu reino, Deus.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que caia fogo neste lugar, Senhor. Que haja uma entrega total, Senhor, neste lugar, Deus. Usa, Senhor, este homem, Deus, de uma forma nunca antes usada, Senhor. E que hoje, Deus, o extraordinário, o diferente aconteça, Senhor, sobre este povo. Sobre todos nós, Senhor, que estamos aqui ansiando por Ti, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que ficou para nos consolar, Senhor. Tu és aquele que ficou para nos orientar, Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós queremos mais de Ti. E nessa tarde, nós vamos nos entregar a Ti. Nós vamos nos entregar a Ti, como nunca fizemos em toda a nossa história de vida. Deus, em nome de Jesus, incendeia, Senhor, este lugar. Aleluia. Continue adorando. Que haja fogo do Espírito Santo sobre vossas cabeças. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você é o altar do Senhor. Você é o altar do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Suas características, sua forma de agir, seu manifestar. O que é o Espírito Santo? O que ele faz? Quais são os resultados do batismo no Espírito Santo? Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Neste primeiro momento, amados, nós vamos aprender, vamos conhecer o que a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo. Depois nós vamos ter uma experiência com o Espírito Santo. E você vai perceber que a tua vida não será mais a mesma. O versículo-chave desta ministração está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Você pode tomar nota? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Enquanto você toma nota, eu vou te perguntar qual é o teu nome. Responda. Hamilton Israel. Glória a Deus. Qual é o teu nome? Isângela Israel. O nome de vocês foi mudado. De ontem para hoje, Deus mudou a história da sua vida. Tudo que você viveu, queridos, este encontro é um marco em tua vida, é um divisor de águas. E haverá você antes e o você atual. Deus muda a história da tua vida, queridos, a partir desses dias. E a tua vida não será mais a mesma. Assim como Deus mudou, queridos, o nome de Jacó para Israel, assim como Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, Deus está mudando o teu nome, queridos. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus vai derramar fogo no altar. Você é o altar. Eu sou o altar. Repita comigo: eu sou o altar. Eu sou o altar. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. E este fogo, queridos, vai arder em tua vida por muitos e muitos dias. E se você permitir, vai arder por resto da tua vida. Glória a Deus. Deus reservou este momento para você, queridos. Deus reservou este momento para nós. Chegou a hora de sermos selados pelo Espírito Santo, o Consolador, o da verdade, o auxiliador, aquele que batiza com fogo, aquele que convence o homem do pecado.
aquele que convence o mais vil pecador, aquele que pega aquele homem que a família não acredita, mas ele acredita. Aquele que pega o traficante que a polícia tenta matar de tudo quanto é jeito, mas ele pega o homem e dá vida. Este mesmo Espírito Santo, queridos, que pega o traficante e faz pastor, este mesmo Espírito Santo que pega o estuprador e transforma em missionário, é o mesmo Espírito Santo que vai te selar com o selo da promessa. A promessa que foi prometida desde o Antigo Testamento. Desde os profetas maiores até os profetas menores. Isso é uma nomenclatura, queridos, que foi denominada pelos teólogos, pelos homens que estudaram, porque todos esses homens eram o mesmo tamanho perante Deus. Você não é diferente de Davi, você não é diferente de Isaías, você não é diferente de Esther, você não é diferente de Ruth. Você está no mesmo patamar de cada um desses homens e mulheres de Deus, porque o Senhor vos escolheu. Aleluia. O batismo no Espírito Santo, queridos, é uma promessa. Podemos citar uma das referências que está escrita desde o Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28, você pode tomar nota. Em Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito, queridos: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta promessa, queridos, que foi feita em Joel 2,28, ela não foi feita apenas para Paulo, ela não foi feita apenas para Pedro, ela não foi feita apenas para Tiago, ela não foi feita apenas para João, ela não foi feita apenas para Estevão, ela foi feita para o Hamilton, ela foi feita para Isana, ela foi feita para Marcele, ela foi feita para o Carlos, foi feita para o Diego, para o Edson, para o Edielto, ela foi feita para cada um de vocês, queridos. E essa promessa vai se cumprir hoje, agora, neste momento, desde que você dê lugar ao Espírito Santo da verdade, aquele que batiza com fogo, aquele que purifica o homem de todo pecado, aquele que convence o mais vil pecador, queridos. Glória a Deus. Quando a palavra do Senhor nos diz, queridos, em Joel 2,28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, o Espírito Santo não habitava nos homens, ele visitava a terra. Ele visitava, lá no início do livro de Gênesis, no início da Bíblia, queridos, que quando Deus criou o mundo, queridos, o Espírito de Deus pairava, ele passeava, ele sobrevoava, mas o Espírito de Deus não habitava no homem. Por isso que Deus prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E hoje o Espírito habita em vós. Antes o Espírito visitava o homem. Antes o Espírito possuía um homem por um determinado momento, tal como aconteceu com Saul. E hoje, queridos, você tem o privilégio de ter o Espírito Santo andando com você, te abraçando, te carregando no colo, te consolando, como está escrito no livro de João, no capítulo 14, queridos. Te consolando. Ele é o nosso consolador. Quem é o Espírito Santo, queridos? Há uma visão deturpada por aí pelo mundo de que é uma força cósmica. Queridos, há quem diga que não existe o Espírito Santo, que diz que é apenas uma sensação que o ser humano tem, um estado de emoção, talvez um estado de êxtase. Mas hoje eu quero te apresentar, queridos, quem é o verdadeiro Espírito Santo, o que é realmente o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Deus que nós cremos, Ele é o Deus que Ele é único, Ele é três ao mesmo tempo, queridos. Ele é o Deus que cremos, Ele é triuno, ou seja, Ele é três em um, Ele age independente e harmônico entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, queridos. Ele é o nosso consolador, Ele é quem nos traz a verdade, queridos. Ele é quem nos convence dos nossos pecados.
Este é o Espírito Santo. Tome nota, querido, João capítulo 14, versículo 16. Quando Jesus ainda estava na terra fisicamente, não havia o Espírito Santo na terra até então. O Espírito Santo até então visitava a terra. Desde o Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, queridos, o Espírito Santo visitava a terra. E quando Jesus estava nos seus últimos dias com os seus discípulos, seus apóstolos, queridos, que eram muitas pessoas eram os que seguiam Jesus, e vocês são uma grande multidão, vocês não são apenas do ministério da grande multidão, vocês fazem parte da grande comissão de Jesus Cristo, vocês fazem parte da multidão que segue a Jesus Cristo, vocês fazem parte do MGC, do ministério da grande comissão, vocês fazem parte do povo que vai morar no céu, vocês fazem parte da multidão que Deus prometeu derramar o seu Espírito, toda a carne. Quando Deus falou em toda a carne, queridos, Ele não estava querendo que Ele iria derramar apenas na vida daqueles que oravam, apenas na vida daqueles que jejuavam. Jesus estava querendo dizer, Deus estava querendo dizer, queridos, na pessoa do Filho, que Ele iria derramar o seu Espírito sobre negro, sobre branco, sobre rico, sobre pobre, sobre judeu, sobre gentil, sobre romano, sobre americano, sobre africano, sobre japonês, queridos. Toda a carne é independente de área geográfica. Toda a carne é toda aqueles que creem, todos aqueles que buscam, todos aqueles que buscam encontram. Se você buscar, você vai encontrar. Queridos, não cesse de dar glória a Deus. Não cesse de dar glória a Deus. Se você sentir vontade de levantar e bater palmas, se você sentir vontade de gritar e dar glória a Deus, faça isso, queridos, porque isso é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e Ele se manifesta de diversas formas em nosso meio. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. João capítulo 14, versículo 16, vocês já tomaram nota? Jesus era o Consolador do povo naquela época. Era Jesus quem pregava, era Jesus quem convencia o homem através das suas atitudes e não com as suas palavras. Devemos convencer pessoas, queridos, que nos cercam com as nossas atitudes, porque palavras elas são lançadas ao vento muitas das vezes. Mas eu quero te dizer, queridos, que existem 3 coisas que não voltam atrás. Não cesse de falar da palavra do Senhor, porque a palavra não volta atrás. As 3 coisas que não voltam atrás é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. Tudo aquilo que você falar a respeito do reino, isso será semeado no coração daqueles que o ouvem. E essa semente irá crescer, irá frutificar e produzir muitos frutos. E cada fruto, saiba você, querido, saiba você, minha querida, que será uma pedra para o teu galardão no reino de Deus. Cada pessoa tem um galardão no reino de Deus, sabia? Cada pessoa tem a sua coroa. Algumas coroas talvez estejam mais enfeitadas que outras, mas ainda não é o fim, queridos. Ainda dá tempo de você correr atrás. Ainda dá tempo de você ornamentar a sua coroa. Ainda dá tempo de você colocar pedras de cristais, pedras de diamante na sua coroa. Basta que você faça a vontade do Pai. Basta que você pregue a palavra do Senhor, que você evangelize em todos os locais que você esteja. Ainda que você não fale, mas haja, queridos, porque a atitude fala por si só. Glória a Deus. João capítulo 14 ainda, no versículo 17, só fazem colocar 2 tracinhos embaixo para repetir o livro. João capítulo 14, versículo 17, Jesus continua: o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, queridos, mas ele ainda continua, porque nós podemos receber, sabe por quê? Porque o mundo não vê, o mundo não crê, o mundo não espera, o mundo espera um vento qualquer, o mundo espera uma força cósmica, mas nós cremos no agir do Espírito Santo, e nesta tarde vai ser derramada línguas de fogos, e você vai sair falando em mistério com Deus. Quantos podem dar glória a Deus? O Espírito Santo é onisciente, queridos, repita comigo: onisciente. Oni vem de toda, e ciente vem de ciência. Ele detém toda a ciência, queridos. Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10.
Vamos ver o porquê que o Espírito Santo ele é onisciente, queridos. Por que ele é onisciente? O Espírito Santo ele é onisciente porque ele esquadrinha o coração do homem, até nas profundezas de Deus. Aleluia. Queridos, quem é capaz de esquadrinhar o coração de alguém? Será que o Fábio pode saber o que o Hamilton está pensando? Será que o Hamilton pode saber o que o Wesley está pensando? Será que o Carlos pode saber o que o seu Aldoel está pensando? Não, não sabe, queridos, mas tem alguém nesta tarde que sabe. É o Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja questionando aí, por que este homem está falando dessa forma? Talvez você esteja questionando, por que os outros falaram mais manso? Talvez que os outros falaram, lendo uma apostila, por que os outros falaram que não leram nada aqui? Queridos, eu quero te dizer que o Espírito Santo se manifesta de várias formas diferentes. Isso não nos faz diferente de ninguém, queridos. Todos somos iguais perante a Deus, porque importa para o Senhor o nosso espírito e a nossa adoração. Importa que os adoradores do Senhor o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo é onisciente. Repita comigo, onisciente. Ele esquadrinha meu coração. Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos saber o porquê que o Espírito Santo é onipotente. Repita comigo, onipotente. Oni, queridos, vem de tudo, vem de todos, tudo e todos. E potente vem de poder, poder, onipotente. Ele detém todo o poder, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Olha o que Jesus está falando. Toma esta palavra para a tua vida agora, queridos. Virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E nesta tarde virá sobre ti o Espírito Santo. Levante a tua mão, queridos. Levante a tua mão, não perca essa promessa. Nesta tarde virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais é o Espírito Santo, queridos? O Espírito Santo é onipresente, queridos. Oni de todo, tudo e todos, tudo e todos, tudo e todos. Onipresente, tudo e todos, queridos. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, queridos. Salmo 137, versículo 7 até o 10. Você vai ver a história de um homem chamado Davi, queridos. Um homem que era segundo o coração de Deus. Mas esse homem teve seus altos e baixos, assim como eu e você temos os nossos altos e baixos. Queridos, este homem pecou, este homem foi segundo o coração de Deus, mas este homem caiu, queridos, mas este homem não ficou no chão, e isso é o que nos faz diferente das pessoas que estão lá fora, é porque nós caímos e nós queremos nos levantar, nós caímos, mas nós temos o Espírito Santo, nós caímos e o Espírito Santo nos levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Sabe o que Davi falou, queridos, no Salmo 137, do versículo 7 ao 10? Davi falou simplesmente essas palavras, queridos. Para onde me irei do teu espírito? Onde fugirei da tua presença, queridos? Aí nós vamos ver, você pode ler todinho o versículo mais tarde, queridos. Você pode ver o versículo 7, versículo 8, versículo 9 e 10. Mas eu quero te chamar a atenção neste momento. Davi falou, para onde me irei do teu espírito? Porque Davi tinha plena consciência, plena convicção, plena certeza de que ele poderia ir para baixo, para cima, para baixo das montanhas, para trás da casa, para debaixo de qualquer coberta, queridos. Ninguém se esconde do Espírito Santo. Ele conhece tudo e todos, ele sabe de tudo e de todos. Ele está presente lá, aqui e ali, queridos. Onde quer que você vá, o Espírito Santo de Deus está te acompanhando. Glória a Deus. Queridos, mas e aí, como é que é o Espírito Santo, queridos? Calma lá. Eu vou te mostrar alguns símbolos do Espírito Santo, queridos.
Como é que eu vou te mostrar se eu não tenho nada na mão, no seu microfone? Queridos, mas eu não posso te provar a não ser a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra que eu acredito, é o manual da minha vida, é o manual que você escolheu para a sua vida quando você confessou Jesus Cristo como Salvador, porque você creu em Jesus Cristo, e aquele que crê em Jesus Cristo crê na verdade, e Jesus Cristo é a verdade. Aquele que crê em Jesus Cristo crê na palavra, porque Jesus é a palavra. Aquele que crê em Jesus Cristo crê na vida, porque Jesus Cristo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, queridos. Verbo é uma palavra, queridos. Então Jesus Cristo é a palavra. Não é apenas uma palavra, queridos, que você aprende na língua portuguesa, um morfema, um fonema. Não é, queridos, uma palavra da tua gramática, queridos. É a palavra viva, a palavra que liberta. Essa é a diferença da palavra do mundo secular para o mundo espiritual. Jesus Cristo. Quero te dizer uma coisa agora, queridos. Eu quero te mostrar, fazer referência ao primeiro símbolo do Espírito Santo. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos lá para Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3,16. Nós vamos ver agora um símbolo do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo se manifesta como fogo. Como fogo. Mas por que fogo? Fogo não arde, fogo não queima? Queima, queridos. Mas eu quero te apresentar um fogo que queima e não destrói. Um fogo que queima e constrói. Um fogo que queima e não mata. Mas um fogo que queima e dá vida. É esta vida que você recebe nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. João, quando estava batizando Jesus Cristo, Jesus Cristo vinha de longe. Mentalize aí, querido João Batista, aquele homem que estava com um pano sobre a cintura, sobre o seu corpo. Um homem que comia gafanhoto, um homem que jejuava dia e noite e dia, um homem que se alimentava apenas com os gafanhotos do campo, queridos, gafanhoto silvestre, queridos, não é para você sentir nojo não, queridos. Era um homem que ele se guardava do mundo secular, era um homem que se dedicava 100% a Deus, porque ele foi um profeta nascido de mulher, um profeta vindo de mulher, um homem, o último dos profetas que a Bíblia nos relata, um profeta que veio para anunciar a vida do Messias, um profeta que veio para batizar o Messias. Quem é o Messias, queridos? Jesus. E naquele momento, queridos, quando João Batista estava batizando os seus discípulos e aquelas pessoas no qual acreditavam na pregação de João Batista, quando ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Lá vem Jesus, queridos. De repente Jesus veio descendo a montanha, queridos. Eu não estava lá, mas eu posso ver isso pelos olhos da fé. Lá vem Jesus descendo a montanha, queridos, e Jesus caminhava. E quando Jesus caminhava com os seus discípulos, queridos, e descendo a montanha, lá vai Jesus chegando, e Jesus meteu o pé na água, e João Batista olha para Jesus e diz: tu vens a mim quando eu não sou digno de desatar nem a tua sandália? Tu vens a mim quando eu preciso ser batizado por ti? Olha só o que aconteceu, queridos. João Batista falou: eu batizo com água, mas após mim virá um que irá batizar com o Espírito Santo e o fogo. Este é o primeiro símbolo do Espírito Santo que a Bíblia nos mostra, queridos. Este é o primeiro símbolo do Espírito Santo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Essa palavra nos remete, queridos, a um momento muito parecido com este momento no qual nós estamos aqui, queridos. Eu não quero fazer muita menção a esta palavra neste momento, queridos. Eu só quero te citar como uma simbologia do Espírito Santo. Eu só quero te mostrar que o Espírito Santo, ele se manifesta através de vento, queridos. Está sentindo essa brisa? Está sentindo essa brisa? Abra a porta, irmão José, por favor. Abra a porta. Você está sentindo esta brisa agora? Começou a sentir esta brisa agora? Amém. Deixa a porta aberta, em nome de Jesus. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, queridos. O fogo, quando estavam todos reunidos no cenáculo da fé, no local onde todos estavam reunidos para cantar, para aprender da palavra do Senhor, para orar, todos estavam ali. Eles não sabiam que o Espírito Santo ia descer pela primeira vez para derramar línguas de fogo e línguas do mundo secular também, queridos, porque aquele povo foi visto como um povo louco.
em um determinado momento daquela noite ou daquela tarde, queridos, porque a Bíblia não nos relata se era de manhã ou de tarde, creio eu que seria de noite, não tenho certeza, mas a Bíblia não relata, mas o nosso costume é fazer culto durante a noite, mas nada nos impede de cultuar o Senhor 24 horas dos nossos dias, nada nos impede de cultuar o Senhor pela manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, à meia-noite, queridos, porque havia homens e mulheres que oravam, queridos, 3 vezes no dia, mas eram 3 vezes estratégicos, queridos, 6 horas da manhã, meio-dia e meia-noite, queridos. Talvez você não faça isso, mas eu quero te chamar a atenção, queridos, que haviam um grupo de pessoas que estavam no cenáculo da fé. Repita comigo, cenáculo da fé. Cenáculo da fé. Encontro com Deus. Encontro com Deus. E naquele determinado momento, queridos, no cenáculo da fé, podemos chamar de encontro com Deus. Encontro com Deus, e de repente ouviu-se um barulho, e veio como um vento, repita comigo, vento. Era o Espírito Santo. E veio um vento como de um sonho impetuoso, queridos. Um vento impetuoso, queridos, é um vento barulhento, queridos. É um vento que talvez meteu medo em muitas pessoas que ali estavam, queridos. E todos se encheram do Espírito Santo. Água, repita comigo, água. Rio. Chuva. Glória a Deus. Em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Você pode tomar nota. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Você pode acompanhar comigo, queridos. Aqui é uma manifestação do Espírito Santo. Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Repita comigo, rios de água viva. Rios de água viva. É o Espírito Santo. Aqui está uma prova, queridos. O nosso interior dá para alguém ver? Não. O nosso interior só dá para Deus ver. Só dá para o Espírito Santo ver. E esse rio que fluirá do nosso interior é o Espírito Santo de Deus, queridos. Eu quero que você aplaude ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em vós. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse a respeito do Espírito Santo que o povo havia de receber. Jesus, quando falou que do interior das pessoas fluiriam rios de água viva, era porque o Espírito Santo iria fluir de dentro para fora. De dentro para fora. Como rio de água viva. Outra figura do Espírito Santo, queridos, eu quero te falar que houve um homem que profetizou para Zorobabel, queridos. Zacarias, queridos, tomem nota agora. Zacarias no capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 6, você pode ler depois, queridos. Mas eu quero te dizer que este homem, Zacarias, ele teve uma visão, queridos. A visão, por sinal, foi a quinta visão de Zacarias. Zacarias viu um cartiçal com óleo, queridos. E para que serve um cartiçal? O cartiçal, nos nossos dias, lá em Israel, ou aqui no Brasil, quem usa cartiçal, queridos, usa candelabro, usa, queridos, um menorá, usa para colocar iluminação. Naquele tempo não haviam velas como há velas nos dias de hoje. Naquele tempo eles colocavam azeite nos repositórios dos cartiçais, queridos, e lá eles tocavam fogo, e aquele fogo iluminava a noite toda. Qual é o objeto que é comum nos nossos dias ainda, queridos, na área ribeirinha? A lamparina, que eles usam querosene, e o querosene não passa de um óleo, não é isso? Com outro componente químico. Então Zacarias, ele teve uma visão, queridos, desse cartiçal de ouro com as 7 lâmpadas. E esses cartiçais, queridos, essa lâmpada, esse cartiçal, estava com óleo. E o óleo representava o Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz, queridos. Olha só a profecia. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Tudo que façais, queridos, não façais com força. Não façais com a força do seu braço. Não façais com a força do seu entendimento. Mas façais pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele intercede por vós.
Tudo que façais em vossas vidas, queridos, façais para a honra e a glória do Senhor, porque em tudo dai Glória. graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Glória a Jesus. Vamos lá para o quinto selo do Espírito Santo, que o quinto símbolo do Espírito Santo é um selo. Queridos, eu não quero te levar a pensar naquele selo que os correios te vendem, não, queridos. Eu não quero te levar naquele selo que é uma figurinha que você cola em algo. Eu não quero te levar a pensar naquele selo que existe alguns homens que compram selos e pagam até 1.000, 10.000 reais porque eles são colecionadores, queridos. Mas o selo que eu quero te dizer é um selo que impacta o homem e muda a sua história para o resto das suas vidas. É um selo que impacta o homem na sua mente e no seu coração. É um selo que transforma o caráter do homem. É um selo que muda a personalidade da mulher, queridos. Glória a Deus. É o selo do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, tomem nota. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, queridos, está escrito a seguinte palavra: sela o que ouve e crê na palavra da verdade. O Espírito Santo sela aquele que ouve e crê na palavra da verdade. Você ouviu e você creu na palavra da verdade? Sim. Glória a Deus. Então você está selado com o Espírito Santo. Talvez você não sabia os conceitos de Espírito Santo. Talvez você não conhecia como é a manifestação do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo já te tomou em diversos momentos da tua vida, mas você talvez não saiba distinguir se é o Espírito Santo de Deus. Talvez em um determinado momento da tua vida você tomou uma atitude que depois você foi refletir: puxa, mas eu fiz isso e deu certo. Pois saiba que foi o Espírito Santo de Deus que agiu por você, porque você ouviu e creu, e Ele sela aqueles que ouvem e crê na palavra do Senhor. O último símbolo, queridos, é o símbolo que é mais conhecido. É um símbolo que é utilizado em diversas seitas religiosas. É um símbolo que é utilizado, queridos, em diversos segmentos da sociedade. É a pomba, queridos. A pomba, sabe por quê, queridos? O povo só conhece a pomba. Aquela pombinha, sabe qual é a pombinha que eu quero te dizer? É aquela pombinha, queridos, que eu fiz referência lá no livro de Lucas, no capítulo 13, no capítulo 3, versículo 16. Eu quero te falar dessa pombinha agora, lá em outro livro da Bíblia, sabe por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam quase a mesma coisa, queridos, mas esses livros não foram escritos nos mesmos lugares. Esses homens, talvez, queridos, eles não tinham afinidade uns com os outros, queridos. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Tudo que foi escrito, queridos, foi escrito falando quase as mesmas coisas. Quando uma pessoa te fala uma coisa, você duvida. Quando a segunda pessoa te fala uma coisa, você vai pensar. Quando a terceira pessoa te fala uma coisa, queridos, é um caso a parar e refletir. Amém? Amém. E esses homens não estavam juntos quando eles escreveram os seus livros. Por isso nós temos que dar crédito na palavra do Senhor. Amém? Porque essa é a palavra da verdade. Vamos lá, queridos, para Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando João estava batizando Jesus Cristo, queridos, quando João Batista pegou Jesus Cristo e submergiu, repita comigo, submergiu. Fale comigo, afundou. Fale comigo, mergulhou. Quando João Batista pegou Jesus Cristo e colocou nas águas, sob as águas, não sobre as águas, mas sob as águas, ou seja, João Batista afundou Jesus. João Batista não pegou um canequinho e aspergiu água na cabeça de Jesus, queridos. Mas naquele momento, queridos, que Jesus, quando ele se levantou, imediatamente, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, os céus se abriram, as nuvens se abriram, e desceu do céu uma pombinha, e falou. Mas pomba não fala, gavião não fala, girafa não fala, cavalo não fala, queridos, mas a Bíblia falou que a pombinha veio, e falou, queridos, a Bíblia nos diz que teve um cavalo que falou também, falou para um profeta, falou para um homem, para Balaão. Mas este animal que eu quero te dizer, queridos, que falou, queridos, era o símbolo do Espírito Santo. Olha só o que o Espírito Santo falou: este é meu filho amado, de quem me comprazo. Este é meu filho amado, de quem tenho prazer. Este é meu filho amado, de quem tenho orgulho.
Glória a Deus. Aí você já conheceu 6 símbolos do Espírito Santo. O fogo, repita comigo, fogo. Vento. Água. Óleo. Selo. E bomba. Amém? Glória a Deus. Quais são as características desta pessoa que eu estou falando? De quem estou falando? Espírito Santo. Vamos lá, queridos. O Espírito Santo, ele tem características de um homem natural. Ele tem características, mas ele não é um homem natural. Ele é 100% Deus. Ele é 100% divindade. Mas ele tem características de um homem natural. Sabe por quê? O homem natural é a imagem e semelhança de Deus. Olha só quais são as características, queridos. Eu quero que você repita comigo. Ele ama. O homem ama, sim ou não? Romanos capítulo 15, versículo 30, queridos. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo estava pedindo um favor aos seus irmãos, para que os irmãos clamassem pelo amor de Deus e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ama. O homem ama, o Espírito Santo ama. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. A segunda, ele fala. Repita comigo, ele fala. Ele fala. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 7, queridos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 está dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, queridos, não é aquele templo de concreto, não é aquele templo de ouro que já estão erguendo lá em Israel, queridos. Não. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja que Jesus vem buscar somos nós, pessoas aqui, pessoas que glorificam o nome do Senhor, pessoas que se consagram, pessoas que se separam para o Senhor. Você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja, fale comigo, queridos, eu sou a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça, você tem ouvido. Ouça porque o Espírito Santo está falando contigo. Queridos, o Espírito Santo ensina também. Essa é a terceira característica do Espírito Santo. O homem ensina, sim ou não? O Espírito Santo também ensina. E o que ele ensina, queridos, não volta atrás. O que ele ensina, queridos, é a verdade. O que ele ensina, queridos, não destrói, ele constrói. O que ele ensina, queridos, não mata, ele edifica, ele traz vida. Vamos lá, queridos, para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Tomem nota, queridos, notem. 1 Coríntios capítulo 12, no capítulo 2, versículo 13, perdão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Olha só o que diz. Paulo falava não pela sabedoria, mas pelo ensinamento do Espírito Santo. Então, se o Paulo falava pelo ensinamento do Espírito Santo, o Espírito Santo ensina. É por isso que agora você está compreendendo que o que você fez em determinados momentos da sua vida, queridos, que você não sabia, mas você fez e deu certo, foi porque o Espírito Santo te ensinou no teu subconsciente. Amém. Mas agora ele vai te ensinar no teu consciente, porque você está sabendo. Glória a Deus. Já que o Espírito Santo ele ama, já que ele fala, já que ele ensina, ele também se entristece. Por quê? Vamos lá, queridos, vamos provar que o Espírito Santo se entristece. Mas não vem de Deus. Mas está escrito que o Espírito Santo se entristece, queridos. Efésios capítulo 4, versículo 30. Tome nota, queridos. Anote aí. Escreva, como diz muitos pregadores, como diz o nosso pastor, como diz muitos palestrantes por aí. Por mais que seja fraca a tinta da sua caneta, ela é mais forte que a sua memória, queridos. Efésios no capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30, olha só por que o Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Quer dizer que o homem pode entristecer o Espírito Santo. Mas aqui você está acompanhando. Não entristeçais
o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Haverá um dia, queridos, em que Jesus Cristo virá com as suas santas miríades, e os céus se rasgarão, queridos, e virá o Filho do Homem. Este é o grande dia do Senhor, o dia da redenção. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, além de amar, falar, ensinar e se entristecer, ele tem vontade própria. Olha, são características que tem um homem natural, o Espírito Santo as possui. O Espírito Santo tem vontade própria. Vamos lá, anote aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Queridos, eu não vou falar do capítulo, queridos, mas esse capítulo nos leva ao entendimento acerca dos dons espirituais e nos alerta para que nós não sejamos ignorantes. Mas lá no capítulo 12, lá no versículo 11, nos fala o seguinte, que todos os dons, eles são diferentes. Um opera milagre, outro profetiza, outro fala em línguas, outro ele revela, outros têm visões, outros têm discernimento, outros têm interpretação de línguas, queridos. Mas lá no versículo 11 nos diz, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Oh, glória! Ele tem vontade própria, queridos. O Espírito Santo tem vontade própria. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. É profundo esse mistério que Deus tem aqui. Glória de Deus. Queridos, sexta característica do Espírito Santo. Ele intercede por nós. Ele ora por nós. Ele clama ao Pai por nós. Vamos lá, meus amados, vamos conhecer aqui Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27. Você pode ler depois, queridos, mas não esqueça, tome nota. Tome nota, porque isso vai te servir muito, queridos. Romanos capítulo 8, no versículo 26 ao 27, que nos diz: o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo na fraqueza. Queridos, mesmo quando você está fraca, mesmo quando você está caindo aos pedaços, rastejando, talvez não tenha solução para a tua vida, mas saiba, o Espírito Santo, ele se ajoelha e ele intercede, ele chora diante de Deus com gemidos inexprimíveis, querido. Ele chora, ele geme, ele sente dor, queridos, ele geme pela tua situação. Queridos, ele não se conforma quando você está no chão, ele não se conforma quando você está passando por aflições, queridos. Ele quer que você saia logo, ele quer que você vença logo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chora, queridos. Não penses que o Espírito Santo se alegra da tua fraqueza, que o Espírito Santo se alegra da tua desgraça. Não pense. Ele chora. Ele intercede por nós. O batismo no Espírito Santo, ele é a experiência de receber um revestimento ou uma renovação, querido, da tua alma, do teu espírito. Tome nota aí, queridos, Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos saber por que o batismo no Espírito Santo é a experiência de receber um revestimento de poder. Vamos lá, vamos ver o que diz, queridos. Vou tirar para não incomodar mais ninguém, porque eu acho que alguém está olhando para cá. Glória a Deus. Não perca o foco. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo, queridos, é a experiência de receber um revestimento de poder. E este poder será distribuído sobre a tua vida. Eu quero que você se levante da sua cadeira e bata a palma e dê um glória bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo, queridos, é um batismo com fogo que queima e purifica o homem, queridos. Podeis sentar, podeis assentar, podeis assentar.
O batismo no Espírito Santo, ele queima todas as impurezas, queridos. Mas por quê? Como é que funciona assim, queridos? Ora, existe um homem lá no centro da cidade de Macapá, queridos, que ele é chamado de Orive, um homem que trabalha com ouro. E este homem, queridos, ele tem lá um maçarico, e este maçarico chega a emitir um gás que, quando acende com fogo, queridos, um fogo natural, este maçarico, ele emite um fogo, queridos, com uma temperatura acima de 1000 graus. Sabe por quê? Porque o ouro precisa de uma temperatura de mais de 1000 graus, queridos, para que ele possa purificar a sua pepita. Queridos, mas o ouro perde o valor? Não, ele fica cada vez mais valioso. Sabe por quê? Porque ele está puro. Ele está puro. E este é o batismo no Espírito Santo, queridos. É um batismo com fogo. Ele purifica o homem, queridos. Aleluia. Essa pessoa que é batizada, queridos, ela é preenchida e envolvida pela glória de Deus. Talvez você perca consciência no seu primeiro momento da sua primeira experiência com o Espírito Santo. Ora, existia um povo, queridos, aquelas mesmas pessoas que estavam no cenáculo da fé. Não foram todos que se encheram, porque não foram todos que deram lugar ao Espírito, mas todos que estavam dentro do cenáculo se encheram do poder de Deus. Mas os que estavam do lado de fora, queridos, eles estavam para criticar. Mas as pessoas que estavam lá dentro, queridos, estavam pulando, estavam falando em línguas estranhas, estavam saltando de alegria, estavam dando glória a Deus, estavam falando, queridos, em aramaico, em hebraico, estavam falando em inglês, queridos, em todos os idiomas da terra, que o ponto do povo do lado de fora dizer: olha, eles beberam, eles estão bêbados, olha, eu sou judeu e este homem está falando na minha língua, olha, eu sou romano e este homem está falando no meu idioma. Olha, queridos, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te chamar a atenção agora. Quando o Espírito Santo, a plenitude do Espírito dominar a plenitude do homem natural, a plenitude do Espírito Santo dominar a tua plenitude, quando você estiver prestes a encher-se do Espírito Santo, queridos, não abra o seu olho, não liga para quem está do teu lado, te liga no Espírito, porque o Senhor vai te tomar no Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo, queridos, ele é isso. Ele é a plenitude. Ele é o todo de Deus, tomando o todo do homem. Queridos, se pegar a cabeça do homem e cortar, queridos, este homem provavelmente não vai ter nenhuma ação, queridos. Porque este homem vai morrer, queridos. Este homem vai morrer. Então o todo do homem está aqui, queridos. O todo do homem está aqui no seu consciente, queridos. E a plenitude do Espírito Santo, ela vai, queridos, ela vai transbordar no homem físico. Ela vai se apoderar da plenitude do homem natural. Ou seja, queridos, não liga para quem está do teu lado. Não liga se alguém vai falar de ti. Todos estão no mesmo local, queridos, e línguas serão distribuídas como de fogo sobre vossas cabeças. Aleluia. Para quem é essa promessa do Espírito Santo? Para quem? Eu quero te mostrar aqui, queridos, o batismo no Espírito Santo era para todos que professam a Jesus Cristo como Salvador. Todos vocês já professaram a Jesus como Salvador? Já confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas? Já chegaram a dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Oh, glória a Deus! Já fizeram isso, sim ou não? Então essa é a promessa para cada um de vocês. Basta você crer, queridos. Basta você crer. João capítulo 14, no versículo 16 e 17. Vocês já tomaram nota, queridos. Eu só quero fazer a leitura agora. Vocês podem ler comigo se quiserem. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo lá fora não conhece, queridos.
Este mundo que está falando aqui, queridos, eram aquelas pessoas que estavam do lado de fora do encontro com Deus. Eram aquelas pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo da fé de Atos 2:2. Eram aquelas pessoas que estavam observando em cada idioma que cada um falava. Inclusive, uns chegaram a observar que tinha um idioma que era falado lá, queridos, que o mundo inteiro não conhecia. Esse idioma é o mesmo que está reservado para você nesta tarde. É a língua dos anjos. É a língua dos anjos. É a língua do Espírito Santo. Aquela que você fala e o teu amigo não vai entender. Aquela que você fala que o teu pai e a tua mãe não vão entender, queridos. Mas somente aqueles que em 1 Coríntios 12, no versículo 7, está falando, queridos, aqueles que buscarem o dom da interpretação das línguas. Aleluia. Glória a Deus. Esta promessa, queridos, ela é um dos alvos principais de Cristo. Significa experimentar o todo do Senhor. Significa experimentar a essência do Senhor na sua totalidade. Significa ter uma experiência com o Senhor em particular. É por isso que você está aqui. É por isso que te tiraram de lá da tua casa. É por isso que te tiraram de lá da tua mãe. É por isso que tiraram você da sua casa. É por isso, porque este é o momento reservado de Deus para contigo. Ninguém pode ser 100% feliz, queridos, sem estar 100% cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos traz felicidade, ele nos completa, ele preenche, queridos. Eu quero te chamar a atenção para um detalhe, queridos. Talvez o vazio do teu coração seja maior que o vazio do teu coração, e o vazio do coração dela é maior que o vazio do teu e do teu coração, queridos. Mas o Espírito Santo é o único que pode preencher o vazio de vossos corações no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo instante e no mesmo local. Ele é o único que se adapta, queridos, ao tamanho do vazio de cada coração, queridos. Peça para que o Senhor possa preencher o vazio que ficou em você, queridos, porque aquela vida de pecado foi para trás, aquela vida de amargura foi para trás, aquela vida de tristeza foi para trás, aquela vida de engano foi para trás, aquela vida de derrota foi para trás, queridos. Se tudo isso saiu, ficou um vazio, e este vazio será preenchido pelo Espírito Santo de Deus. É a plenitude do Espírito possuindo a plenitude do homem natural, é o todo do Senhor possuindo o teu todo, o teu consciente. Glória a Deus. E qual é a importância do batismo no Espírito Santo, queridos? Número 1, levar a pessoa a praticar os frutos do Espírito Santo. Opa, já foi falado isso? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23, queridos. Talvez vocês já tenham tomado nota, talvez vocês já tenham notado já em uma outra ministração, mas eu quero ler a cada um de vocês, queridos. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, queridos. O Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo é nos levar a praticar, queridos, a praticar os frutos do Espírito. É necessário que o homem seja batizado no Espírito Santo, meus amados, para que dele venha fluir a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, queridos, e o domínio próprio, queridos. Isso é muito importante para as nossas vidas. Em Atos capítulo 10, versículo 38, você pode tomar nota. Veja só, queridos, a importância do Espírito Santo na vida do homem. Olha só. Olha só. Atos 10, 38, você pode tomar nota. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo, o Espírito Santo, e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo também estava com Jesus. E este mesmo Espírito Santo que estava com Jesus, queridos, é o mesmo Espírito que ele rogou ao Pai para que viesse estar, para que viesse fluir do nosso interior. Mas para que flua do nosso interior, queridos, tem que estar lá dentro. Tem que estar lá dentro.
E essa tarde é a tarde que você vai chamar o Espírito Santo para fazer morada no teu coração. É a tarde que você vai receber o Senhor da promessa do Senhor. É a tarde que você, queridos, vai expressar o teu sentimento ao Senhor. É a tarde que você não vai ligar para quem está do teu lado. É a tarde que você não vai ligar se você tiver de pular, se você tiver de gritar, se você tiver de expressar a tua felicidade, o teu momento de alegria com o Senhor, queridos. Expressa. Essa é a tarde reservada do Senhor para contigo, queridos. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, queridos. Olha só, queridos, veja só. Manifestar o Espírito a cada um individualmente para o que for útil. Essa é a importância do Espírito Santo também. Ele manifesta, queridos, através dos dons espirituais a cada um para que for útil. Nem todo mundo que prega, queridos, tem o dom de impor as mãos na cabeça de um doente e curar. Nem todo mundo que tem o dom de cura não é aquele que fecha os olhos e quando abre os olhos e diz para o Carlos: Carlos, você está passando por um problema na sua casa, Carlos. Olha, o Senhor está mandando te dizer agora que aquela colher vermelha que o Senhor escondeu lá, quando você chegar, ela está transformada em ouro na sua metade, e a sua metade está em prata, Carlos. Mas eu quero te dizer, joga esta colher fora, Carlos, porque esta colher vai te tirar do caminho do Senhor, Carlos. Mas se você ir lá dentro do guarda-roupa, Carlos, lá tem uma Bíblia, Carlos, leia a Bíblia na página 157, Carlos, e lá o Senhor vai falar contigo, Carlos. Este é o homem que ora e Deus revela. 1 Coríntios 12, 7, ele manifesta o Espírito a cada um individualmente para o que for útil. É necessário que você busque o Espírito Santo, para que você possa usufruir do dom do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo, no qual for útil. Mas tem algum problema o homem orar e pedir os 9 dons do Espírito? Não, meu irmão, não tem problema nenhum. Desde que você seja útil, queridos. Desde que você seja útil na obra do Senhor. Desde que quando chegar uma pessoa na tua casa doente pedindo para que você ore, você não diga: volta depois, eu estou com preguiça agora. Não, queridos, não faça isso, queridos. Desde que você pode ter visão, desde que quando o Senhor te mostrar, você não fique calado no seu cantinho, escondendo, e não diga para ninguém o que Deus te mostrou, queridos. Tem problema de você receber o dom da visão, o dom da interpretação de língua, o dom de cura e o dom de maravilhas. Tem problema? Não tem problema, queridos. Desde que o Espírito Santo, quando te revele, meu amigo, você vá lá em direção à tua irmã e diga: olha, o Espírito Santo me revelou que você está passando por isso, por isso e por aquilo. Desde que você não venha, queridos, entristecer o Espírito, desde que você não venha, queridos, esconder o poder que há em ti, queridos, não tem problema nenhum. Você pode sim ser usado nos 9 dons do Espírito Santo, desde que você seja útil. É a importância do Espírito Santo na vida do homem. Amém? A manifestação dos dons espirituais, ela se dá de diversas formas, queridos. Ore ao Senhor e peça para que Deus possa revelar qual é o teu dom. De repente o teu dom pode ser 3, né? De repente 4. Não sei. De repente Deus pode estar te dando um dom neste momento agora, querido. Um dom da palavra, que quando você falar com alguém com uma plena convicção, essa pessoa vai se converter do seu mau caminho. Deus de repente pode te dar agora o dom de cura, Milton, que quando você impõe a mão sobre a sua cabeça, ou a cabeça do seu familiar, ou a cabeça do seu vizinho, e você declarar: seja curado em nome de Jesus, e a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Deus pode estar te adornando neste momento, queridos. Depende da tua situação, depende do teu estado de comunhão com Deus, queridos. Há uma importância de termos uma comunhão com o Espírito Santo. E qual é o propósito disso? Vamos lá. Capacitar o homem para a realização de grandes obras em nome de Jesus. Opa! O que Jesus falou, queridos? O que Jesus falou a respeito disso? Que nós iríamos operar milagres maior do que os que Ele operou. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou o Espírito Santo. Começa a buscar o Senhor, queridos, porque obras maiores do que as que Jesus fez, você pode e você vai fazer. Você vai fazer.
O outro propósito, queridos, de buscarmos o Espírito Santo é a capacitação para um testemunho eficaz, um testemunho com poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando está escrito, queridos, que ao receberes poder, que descerá o Espírito Santo sobre nós, que nós seremos testemunhas onde, queridos? Lá no Garapé do Lago? Queridos, no Garapé do Lago também, porque a palavra que Jesus falou, queridos, em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra, o Senhor estava nos remetendo, que era aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos da tua cidade, aos 4 cantos do teu bairro, queridos, independente de área geométrica, independente de área geográfica, queridos, independente de espaço físico, ao receber poder, ao descer do céu o Espírito Santo, vocês serão testemunhas do Senhor aos 4 cantos da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Já tomaram nota no início. Queridos, o outro propósito é dar a identidade de filhos e herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Antes éramos criaturas de Deus. Quando confessamos ao Senhor, queridos, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos este poder, este dom, este presente, esta graça de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero te chamar a atenção, queridos, no nosso mundo secular. Eu quero te chamar, você tem filho? Eu quero te dizer uma coisa, teu filho é teu herdeiro de tudo que tu tens. Se somos filhos de Deus, queridos, nós também somos herdeiros do trono do Senhor. Somos herdeiros da mansão celestial. Somos herdeiros do ouro da prata. Somos herdeiros, Senhor, de tudo que tem na face da terra. Nós herdaremos a terra prometida, queridos. Nós herdaremos o reino de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, queridos, que todo aquele que for batizado será salvo. Todo aquele que crê na palavra do Senhor, queridos, esse será salvo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, este será salvo. Somos herdeiros do Senhor, queridos. Herdeiros e co-herdeiros. Todo filho herda, queridos, aquilo que é de seus pais. Se somos filhos, nós temos um pai. Se somos filhos de Deus, o nosso pai é Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Oh, glória! É por isso que ele falou, queridos, que tudo é possível aquele que crê. Porque Jesus Cristo tinha fé. Jesus Cristo falava, não tinha dúvida, queridos. E ele falou que se o homem tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele disser para um monte se lançar no precipício, este vai obedecer, queridos. O que é um monte, queridos? O que é um monte? Um monte de pedra, um monte de terra, queridos, diante daquilo que você vê na sua frente, na sua visão. O que é um monte, um ser bruto, que o seu consciente já está ligado, queridos, a dizer, já está fadado a dizer que o monte não sai do lugar, porque ele nasceu ali. O monte só sai do lugar se for a peso de dinamite, queridos, ou se Deus mover o seu dedo. A nossa mente está fadada a dizer que o monte não pode sair do lugar, queridos. Mas aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, isso pode se tornar realidade. E Jesus nos trouxe, queridos, este exemplo do monte. Porque se você tiver fé, ainda que seja mínima, do tamanho de um grão de mostarda, um monte pode sair do lugar, sim. Queridos, o selo do Espírito Santo é a nossa identidade no mundo espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o mundo das trevas nos identifica e nos teme. O revestimento do Espírito é uma poderosa arma contra Satanás. E é um revestimento total. Efésios capítulo 6, versículo 11. Tomem nota. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos ver por que, queridos, o revestimento do Espírito é uma poderosa arma contra Satanás. Vamos conhecer por que, queridos, em Efésios capítulo 6, versículo 11, nos diz o seguinte: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Se você se revestir das armaduras de Deus, quando você chegar hoje na sua casa, queridos,
Quando alguém vier te fazer chacota, de dizer que o pastor roubou teu dinheiro, de dizer que fizeram lavagem cerebral na tua mente, você já está revestido das armaduras de Deus, porque as ciladas de Satanás virão sobre as tuas vidas. Glória a Jesus. Existem 6 condições, queridos, que eu coloquei aqui para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Mas não são apenas 6, queridos. Existem muitas outras condições, queridos. Existem outras condições, queridos, que eu talvez não conheça, queridos, mas que você conheça. Mas eu quero te citar as 6 condições que eu separei aqui para vos trazer, queridos. A primeira é bem lógica, queridos, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 40. A segunda condição é buscar obedecer a Deus em Atos capítulo 5, versículo 52. A terceira condição é consagrar-se e dedicar-se a Ele. Eu vou repetir os versículos, queridos, que talvez eu corra um pouquinho. Aceitar Jesus como Salvador, Atos 2, 38 ao 40. Glória a Deus. Buscar obedecer a Deus, Atos 5, versículo 32. Aleluia. Número 3, queridos, consagrar-se e dedicar-se ao Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Consagrar-se e dedicar-se ao Senhor. Quando você sair daqui, queridos, procure consagrar-se. Procure dedicar-se ao Senhor. Procura participar da célula, queridos. Procura fazer parte, procura participar do pós-encontro, queridos. Porque no pós-encontro, queridos, nós nos revestimos das armaduras de Deus. Nós aprendemos como vencer os ataques de Satanás contra as nossas vidas, queridos. Eu te afirmo uma coisa, Satanás não vai te atacar, queridos, com uma pedra de concreto, queridos. Satanás não vai te atacar, queridos, com uma flecha, não. Não vai te atacar com uma bala, não, queridos. Ele vai tentar atacar na tua mente. Ele vai tentar atacar no teu consciente, da forma lógica. Pessoas vão falar coisas para vocês, para que vocês venham duvidar de tudo que você viu, presenciou, sentiu, de tudo que aconteceu aqui. Eita, mas eu quero te dizer uma coisa, queridos, não esqueça, existem as armaduras do Espírito Santo, revestivos dessas armaduras, queridos, revestivos da palavra do Senhor. Tudo que você tomou nota, leia, porque isso é parte da dedicação ao Senhor, é parte da consagração ao Senhor, é parte da separação ao Senhor, santificação ao Senhor, queridos. Não perca a essência de tudo que você viu, presenciou, viveu aqui, sentiu, queridos. O quarto ponto para que você seja batizado no Espírito Santo, para que você receba o batismo, é você desejar no íntimo do seu coração, com toda a força do seu pensamento, com toda a força da sua alma, com toda a força do seu corpo, deseja o batismo com o Espírito Santo, queridos, porque isso vai te fazer bem pro resto da tua vida. O quinto ponto é: você deve ter uma grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. Eu quero te citar Mateus capítulo 5, no versículo 6. Mateus 5, versículo 6, você pode tomar nota, queridos. Mateus 5, 6. E em seguida você pode tomar nota em João capítulo 7, no versículo 37 ao 39. Você deve ter grande fome e sede, sabe por quê? Porque aquele que tem fome e sede do Senhor, esse, queridos, não sentirão mais fome, esses não sentirão mais sede. Sabe por quê, queridos? Porque a água que o Senhor nos dá é a água da vida, é a água que transforma, é a água que liberta, é a água que leva o homem para o céu. E saiba que nem só de pão físico viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Sexta condição, queridos, é pedirmos o batismo no Espírito Santo com fé. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. E você pode voltar depois para Romanos capítulo 14, versículo 17. Creio que você já tomou nota. Glória a Deus. E existem resultados do batismo no Espírito Santo. Existem resultados.
Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, olha só qual é o resultado, queridos. Eu quero te citar em João 14, João 16, versículo 8, que você fica mais sensível ao pecado, queridos. Mas como assim, meu irmão, sensível ao pecado? Sim, mais sensível ao pecado, porque o Espírito Santo está lá no teu ouvido, queridos. Olha, isso tu não pode, isso tu não deve, não vá por aí, vá por aqui tu vai chegar mais perto, por aqui tu vai vencer, este é o caminho da verdade, vá por aqui, porque esse aqui é o reservado que eu tenho para ti. Você fica mais sensível ao pecado, queridos. O Espírito Santo te alerta quando você está prestes a cair, quando você está prestes a praticar o mal. Isso é quando você tem o Espírito Santo, queridos. É por isso que existem pessoas, queridos, que estão no nosso meio, se não todos, pessoas que têm consciência de quando vão fazer as coisas erradas e veio algo, opa, não, será que eu faço? Não faço. Mas no fundo sabe que é errado. Essa é a sensibilidade do Espírito Santo, queridos. Isso você não pode perder na sua vida. Porque quem tem a sensibilidade do Espírito Santo, queridos, ainda que ele caia, mas ele só cai de joelho, queridos, porque ele se levanta. E cada vez que ele cai e ele se levanta mais forte, queridos. Queridos, o resultado é uma vida que glorifica a Jesus Cristo. João 16, 13 e 1, 14. Atos também 4, 33, queridos, você pode tomar nota. João 16, versículo 13. Você pode tomar nota. Glória a Jesus. Atos 4, 33. Glória a Jesus. Outro resultado são mensagens proféticas, queridos. Sabe o que são as mensagens proféticas, queridos? Você já pode até tomar nota. Em Atos 2, 4 até o 17. É quando você chega lá pro seu irmão, toca na pessoa que está do teu lado aí, toca na pessoa que está do teu lado, pode tocar, toca no ombro, toca no ombro, toca no ombro, e diz para ela que ela vai ter uma vida vitoriosa. Começa a profetizar na vida dela, começa a declarar na vida dessa pessoa que ela vai ter uma vida vitoriosa, que o sangue de Jesus cobre ela de todo mal, que o sangue de Jesus purifica ela de todo pecado. Toca nessa pessoa e profetiza palavras de vitória. Isso, queridos, isso é resultado, queridos, do batismo no Espírito Santo. Visões da parte do Espírito, queridos. João, apóstolo de Jesus Cristo, o mais jovem. Este homem foi para um lugar, queridos, uma área geográfica separada, que foi chamado, na Bíblia nos cita como a ilha de Patmos. É uma ilha, queridos, um local, geograficamente falando, separado mesmo de toda a população que o cercava. Este homem foi para um espaço separado, e sabe o que aconteceu lá, queridos? Olha só, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9 ao 20. João recebeu visões do Espírito. João recebeu visão do livro. João recebeu visão do livrinho, que inclusive ele falou que devíamos comer o livrinho. E o livrinho é a palavra do Senhor. João recebeu visão, queridos, das 7 cartas que ele deveria mandar para as 7 igrejas da Ásia. João recebeu, queridos, a visão das 7 pragas. João recebeu a visão, queridos, também da besta que surgia do mar, queridos. João recebeu várias visões, sabe por quê? Porque João estava revestido pelo Espírito Santo. E essa palavra, queridos, eu declaro na tua vida. Visões do Espírito Santo na tua vida, queridos. Mas não corre não, ei. Eu quero dizer, não sai correndo quando você vê um anjo de 2, 3 metros de altura, queridos. Não sai correndo, não grita de desespero. Sabe por quê? Porque este anjo pode estar trazendo a tua bênção. Assim como ele trouxe a bênção para Jacó, queridos. Assim como ele mudou a história da geração de Jacó. Este anjo pode estar trazendo a tua bênção, queridos. O outro resultado do Espírito Santo são as manifestações dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, queridos. Do 4 até o 10. Lá nós conhecemos os detalhes dos dons espirituais. Um após um, queridos. Dom de curar, dom de profetizar. Eu quero te dizer, inclusive eu já falei até agora há pouco, queridos, o dom de curar, queridos, o Senhor te usa para que você imponha as suas mãos, ou que você toque no local
mal da enfermidade, queridos. Não se espante, querido, se você tocar na barriga de alguém e alguém vomitar uma bola de cabelo, queridos, porque é uma obra de bruxaria. Não se espante quando você tocar no pescoço de alguém e o câncer sair pela boca. Isso é possível, sabe por quê? Porque isso já aconteceu, queridos. Não se espante se você vê um paralítico, queridos, na cadeira de roda e você disser, levanta e anda em nome de Jesus. Isso também já aconteceu, queridos. Não se espante se você vê um homem com uma perna pequena e outra grande, andando coxo, queridos, e você disser para ele, anda normal, em nome de Jesus. Isso também já aconteceu na porta do templo. Pedro falou para um homem coxo se levantar e andar. Ei, não te espanta se você vê um homem com hanseníase na rua, ou uma mulher com hanseníase na rua, com seu corpo todo marcado, e você estender a mão e disser, fica limpo em nome de Jesus, e a hanseníase sair na hora, queridos, porque isso também já aconteceu. Jesus curou os 10 leprosos. Isso é o dom de curar. Legal, né? Nunca mais você gasta dinheiro na farmácia. Oh, glória! Existem outros dons espirituais, queridos, entre os quais um está esquecido. É o dom de profetizar. Mas existem muitos outros dons belíssimos, queridos, também. O dom do amor. Queridos, peça para que o Senhor coloque amor no teu coração. Mas não se engane dizendo que você tem o dom do amor. Não se engane, queridos. Busque o amor a cada dia na sua vida. Porque nós não amamos como convém. Nós não amamos como Jesus Cristo mandou que amássemos. É o dom principal, queridos. Porque este dom é um mandamento do Senhor. Busque com zelo os dons espirituais. Glória a Deus. O maior desejo de orar e interceder, e isso também é um resultado do batismo no Espírito Santo. Quando você quer cumprir o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso é sinal do batismo no Espírito Santo. Quando você está passando pela rua, queridos, e vai falando em línguas com o Senhor, quando você está passando pela rua e o Senhor está te chamando a atenção, e você está falando, quando de repente passa alguém do teu lado e diz que tu está ficando doido falando só na rua, ei, tu está ficando doido com o mundo, sabe por quê? As coisas de Deus para este mundo são loucuras. Para sermos cristãos, temos que nascer do Espírito de Deus. João 3,5: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Temos que nascer do Espírito. Temos que buscar o batismo do Espírito Santo. Para vivermos como cristão e alcançarmos a maturidade, depois de um novo nascimento, devemos ser guiados constantemente pelo Espírito Santo. Andar em comunhão com Deus, andar em comunhão com Jesus, andar em comunhão com o Espírito Santo. Porque é triuno, queridos. São 3 deuses de um só. Eles agem independente e harmônico entre si. Amém? Glória a Deus. Na história da igreja, no decorrer do tempo, muitos receberam o mover do Espírito, mas não aproveitaram esse presente, não fizeram um bom uso dele. Como nos nossos dias, existem pessoas que ficam cheios do Espírito Santo e de repente abandonam o Senhor. Não fizeram bom uso. Mas eu quero te dizer que existe uma parábola chamada do filho pródigo. O bom filho a casa torna. Talvez um dia você já saiu da casa, queridos, mas hoje você está de volta. E a glória da segunda casa será maior que da primeira casa. Hoje é tarde que você vai encher a sua casa do Espírito Santo. Hoje é tarde de poder. Glória a Deus. Isaías capítulo 11, versículo 9. Em Isaías capítulo 11, versículo 9, queridos, lá nos diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso mostra que vivemos em meio a uma geração profética, em meio a uma geração que recebeu do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne.
toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo foi a única fonte de poder no ministério de Jesus, queridos. Não houve escola de teologia, não houve escola de missiologia, não houve exegese, não houve, queridos, uma escola de língua portuguesa, não houve uma escola de língua inglesa, não houve, queridos, uma escola de sabedoria, não houve escola dominical, queridos. Apenas o Espírito Santo foi fonte inspiradora do Senhor Jesus, queridos. Assim também nós podemos, queridos, porque eu conheço pessoas que não foram ao banco de escola, queridos, mas lê a Bíblia perfeitamente e consegue explicar tudo aquilo que lê, queridos. Sabe por quê? Porque não é uma exegese bíblica, não é um curso de teologia, não é, queridos, outra coisa a não ser a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo fala contigo, queridos, onde quer que Ele queira, porque Ele tem vontade própria, queridos. Glória a Deus. Temos que ter a necessidade, nós temos sim a necessidade de receber o batismo no Espírito Santo. O propósito de Deus é que a sua igreja esteja sempre abastecida, esteja sempre cheia do Espírito Santo, do óleo do Espírito. Sabe por quê? Nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças. E este óleo, como já foi dito, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Que nunca ele venha fazer falta sobre a tua vida, queridos. Que nunca o óleo, que nunca o Espírito Santo faça falta na tua vida. Sabe como? Como na parábola das 10 virgens, queridos. Na parábola das 10 virgens, queridos, estavam 10 mulheres reunidas, queridos. 10 mulheres bem vestidas, queridos, estavam esperando o noivo, queridos. Essas 10 mulheres estavam cada uma com as suas lamparinas, queridos. Para ficar melhor, você pode notar em Mateus 25, do versículo 1 até o 13. Você pode ler depois essa parábola todinha. Mas elas estavam reunidas, queridos, estavam esperando o noivo. Quando de repente, queridos, chegou uma certa hora que a lamparina de 5 delas começou a se apagar, queridos. Em um determinado momento, as 5 mulheres insensatas, as loucas, chegaram com as 5 mulheres prudentes e pediram: dei-nos de vosso óleo um pouco, porque o nosso está acabando, queridos. Isso é quando o crente está perdendo a unção do Espírito Santo da sua vida, está perdendo a essência do Espírito na sua vida. E olha só, queridos, olha só o que aconteceu. A prudente falou para a louca da seguinte forma: nós não podemos dar, sabe por quê, queridos? Você não pode dar o que você tem mais de valioso na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus, queridos. Não abra a mão do Espírito Santo na tua vida, não abra a mão, porque as cinco virgens prudentes não abriram mão, queridos. E sabe o que aconteceu? As 5 virgens que estavam lá, as insensatas, elas saíram para ir comprar óleo na cidade, queridos. E quando deu a meia-noite, o noivo veio, e somente as 5 virgens que estavam lá com o seu óleo, queridos, estavam com as suas lamparinas acesas. Elas entraram, queridos. Não perca, queridos, a essência do Espírito Santo, porque quando o Senhor Jesus vier para buscar as 5 virgens prudentes, quando vier buscar a sua noiva imaculada, a sua noiva sem mancha, queridos, Ele vai levar ao céu, queridos. E quando você, de repente, quando aquelas pessoas que estão lá do lado de fora, aquelas pessoas insensatas, que perderam a unção do Espírito Santo, que perderam, queridos, a essência do Espírito Santo, quando chegarem como aquelas 5 virgens insensatas e disserem: abre-nos a porta, Senhor, Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Não seja uma dessas pessoas. Não perca o óleo do Espírito Santo da tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Não perca a unção do Espírito Santo, porque é o que você tem mais de valioso na sua vida, querido. Não seja uma das 5 mulheres insensatas. Isso vale para os homens, queridos, porque isso é uma parábola, é uma simbologia para dizer que o crente não pode perder a unção do Espírito Santo. O crente não pode se afastar de Deus, porque a qualquer momento o noivo pode vir, e se faltar o Espírito Santo na tua vida, você não vai para o céu. Glória a Jesus. O enchimento traz nova graça e novo ânimo. Você fica mais alegre o tempo todo sorrindo. Oh, glória, maravilha. Irmão, você vive sorrindo? Oh, o que aconteceu com ele? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos adestra, queridos. Ele nos ensina. O Espírito Santo traz tudo sobre o nosso entendimento. Lá em Efésios 1,18, os irmãos já tomaram nota.
sendo iluminados os vossos olhos, o vosso coração, para os quais saibais que seja a esperança da sua vocação. Então o Espírito Santo, ele abre a nossa visão para que nós venhamos conhecer qual é a nossa vocação, qual é o nosso papel na igreja, qual é o nosso papel no ministério, qual é o nosso papel neste mundo. Somos o que, queridos, do mundo? Somos o sal da terra e a luz do mundo, queridos. Se o sal se tornar insípido, a carne apodrece, queridos. Este mundo, ele vai apodrecer no pecado. E se a luz apagar, as trevas dominam, queridos. Não deixa se apagar a lâmpada que tem sobre vossas cabeças. Não deixe o sal que tem sobre vossas vidas se tornar insípido, querido. Não permita que as mensagens inflamáveis de Satanás, os dardos, as flechas, as balas, os tiros, os ataques, queridos, venham ferir você. Sabe por quê? Porque você tem as armaduras do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O batismo no Espírito Santo é uma conquista de Jesus para que a sua igreja viva em plenitude. João 16,7, os irmãos já anotaram, em Lucas 24,49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Somos ungidos para vencer as hortes de Satanás e nunca para sermos vítimas de suas ardis. Satanás pode vir com tudo que for, queridos. Se você estiver revestido das armaduras de Deus, nada vai te atingir. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, dê um brado de vitória. Glória a Deus. As evidências do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Falar em línguas. Oh, glória. É uma das evidências. Quando de repente você fechar os seus olhos, querido, e você está orando, eita, não se espante quando você não estiver entendendo o que você estiver falando. Não se espante quando você não estiver entendendo o que a tua irmã do teu lado estiver falando. Porque essa é uma evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em outra língua. Glória a Deus. Falar em línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É uma expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo, mediante a qual a pessoa fala numa língua que nunca aprendeu. Oh, glória. Já pensou se você está falando inglês, francês daqui, hein? Ou se você está falando a palavra verdadeira de Jesus. Isso não vai ficar assim, você não vai ficar falando 24 horas do seu dia não, viu? Não tenha medo. Mas se ficar é o glória, porque você vai estar falando com os anjos do Senhor. Com o Espírito Santo. Oh, glória. Queridos, essa expressão que é citada aqui é uma expressão vocal, você pode encontrar referência em Atos 2,4. Que agora eu vou fazer maior referência a essa passagem. Em Atos 2,4. Que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. E aconteceu, queridos, que naquele momento veio um vento como de um som impetuoso. Este vento, queridos, era o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, meus queridos, eu quero que você feche os olhos e pense comigo. Feche os olhos e se ligue no Espírito. Naquele momento, as pessoas que estavam ali, queridos, sentadas em pé, deitadas no chão, queridos, aquelas pessoas deram lugar ao Espírito Santo. Aquelas pessoas, elas se entregaram ao Espírito Santo. Aquelas pessoas estavam fazendo o que eu vos disse aqui, que você tem que desejar experimentar o Espírito Santo, que você tem que desejar ardentemente em seu coração, no seu interior, a saber como é ser batizado no Espírito Santo. Aquelas pessoas estavam, queridos, com esse propósito, elas estavam com o propósito de buscar o Senhor, e de presente o Senhor deu a elas, queridos, uma nova língua. Nesta tarde o Senhor vai te abençoar, queridos, também. O Senhor vai te abençoar. As línguas, elas podem ser humanas.
As línguas podem ser uma língua que de repente você sonhou em falar, um inglês, um francês, queridos, ou de repente um hebraico, mas também pode ser uma língua, querido, desconhecida em toda a terra. Em primeiro notar, se liga no Espírito, se liga no Espírito. Paulo falava, queridos, que ele falava em mais línguas do que a vós outros, queridos. E Paulo, porque, queridos, ele falava em diversos idiomas, mas o principal idioma que Paulo falava era uma língua que ele não conhecia. Era a língua do Espírito Santo, era a língua dos anjos, queridos, era o dom de línguas. Falar em línguas pode ser um sinal externo do batismo no Espírito Santo, mediante a qual o Espírito Santo, ele dá ao crente, queridos, e ele se une em louvor e oração ou profecias. De repente, se você estiver orando, você vai começar a cantar no Espírito, você vai começar a marchar no Espírito, você vai começar a saltear de alegria, queridos, você vai começar a pular, de repente você começa a falar ou tocar no seu irmão e entregar uma mensagem de Deus, porque esse é o presente que o Senhor tem a você, é te dar o dom espiritual nesta tarde. Existem 2 propósitos para falar em línguas com interpretação, para a sua própria edificação, queridos, e o falar em línguas como devoção entre você e Deus para a edificação pessoal. Neste momento que você fala em línguas, queridos, que você não sabe muitas das vezes o que você está falando, este momento é quando você está falando o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Não temas, queridos, não temas. Abre a tua boca e começa a desejar o Espírito Santo. A manifestação do batismo vem de diversas formas. Uns profetizam, abrem a boca, entregam a mensagem de Deus e começam a declarar vitória na vida do seu próximo, queridos. Outros, eles saltam de alegria, e eles saltam tão alto como nunca saltaram em suas vidas, e eles começam a sorrir de repente, sem ter um motivo físico. Outros começam a chorar, mas em seu coração está jubilando de alegria. Outros começam a falar em outras línguas. Outros perdem as forças da carne e caem no chão. Não se espante, porque é a plenitude do Espírito dominando a plenitude do homem natural. Eu quero que você fique de pé neste momento. Fique de pé neste momento, queridos. Eu queria que os obreiros tirassem as cadeiras. Eu quero que você tenha a maior liberdade possível. Sinta-se livre, porque esta tarde é sua. Esta tarde é minha. Esta tarde é nossa, queridos. Agora nós vamos ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Te liga no Espírito, queridos. De repente você já sentiu isso na tua vida há muito tempo atrás. Não te envergonha, sabe por quê? Porque é tarde de avivamento. Hoje é dia de Pentecoste. Hoje é dia que o fogo vai descer do céu. Hoje é dia que o vento do Espírito Santo vai sobrevoar sobre vossas cabeças. Hoje é dia que você vai ter uma experiência, talvez que você nunca teve em toda a sua vida. Esta tarde é uma tarde que Deus reservou a você. Entra no santuário do Senhor nesta tarde. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Sopra! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Começa a dar glória! Começa a dar glória! Começa a dar glória! Começa a dar glória. Todos deram glória, se encheram do Espírito Santo. Oh, aleluia! Coroas lançadas ao Rei. Oh, aleluia! Que lutar é esse? O véu se rasgou em cima. Vou fazer maneira legal. Posso entrar. Oh, aleluia!
Espírito Santo. Incendeia teu povo, Senhor. Incendeia teu povo, Deus. Incendeia teu povo, Deus. Entra no Santo dos Santos. Pula. Vai, glória a Deus. Deseja ardentemente no teu coração. Pede uma experiência do Senhor. Pede. Diz que tu quer sentir agora. Diz que tu quer sentir isso agora. Diz que tu quer sentir o que tu nunca sentiu na tua vida.